Olá, seja muito bem-vindo ao canal Animus. Eu sou o Pai Mateus de Oxalá e estou aqui para apresentar um quadro novo para o canal chamado Jornada da Consciência, em que eu vou postar temas ligados a autoconhecimento, terapias holísticas, reflexões e meditações guiadas. E eu vou focar bastante nesse quadro, num primeiro momento, para mais para frente intercalar ele com magia na prática e com outro quadro que eu estou preparando para você. Então, fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! Bom, o conceito desse quadro foi o que inspirou a criação do canal lá no começo. E levou algum tempo até que essa ideia finalmente amadurecesse, mas agora que o quadro, inclusive, já tem um nome, que é Jornada da Consciência, nada mais justo do que começar falando sobre a ferramenta que foi a principal responsável por despertar a minha consciência e abrir as portas da minha vida para a espiritualidade e para tudo o que eu vivo hoje, que é a Ayahuasca. Alegria, Ayahuasca, alegria. Antes de mais nada, eu já quero começar dizendo que a Ayahuasca não é uma droga e ela não é alucinógena. Porque existe muita coisa que se fala na internet e muitas classificações e muitas inverdades ditas sobre essa bebida sagrada. E o que ela é justamente isso, uma bebida sagrada que é utilizada já há milênios pelos indígenas da Amazônia, principalmente da Amazônia peruana, mas da Amazônia brasileira também. E é uma bebida que é feita a partir da combinação de duas plantas de poder, uma que se chama chacrona, que é uma folha, e um cipó, que se chama jagube ou mariri. A combinação dessas duas plantas de poder em água e aquecido com fogo faz um chá que é denominado de ayahuasca, como nós conhecemos também aqui nas cidades. Essa bebida, ela proporciona uma expansão da consciência. Então, nós entendemos que a ayahuasca é um enteógeno. Qual que é a diferença de um alucinógeno para um enteógeno? O alucinógeno deturpa a consciência. Ele faz você ver ou você ouvir coisas que não existem. O enteógeno, ele expande os seus sentidos, fazendo com que você entenda, ouça ou veja coisas que estão ali, mas que os nossos sentidos físicos muitas vezes não conseguem captar sozinhos, porque nós temos muitas crenças limitantes, temos muitos preconceitos que nos impedem de entrar em contato com esferas mais sutis e com o próprio plano espiritual. Então, a Ayahuasca, ela atua realmente nesse processo de expandir a nossa consciência para nós conseguirmos perceber o todo. E um relato que é muito comum a praticamente todas as pessoas que tomam Ayahuasca é a sensação de conexão com o planeta, com as outras pessoas, com a natureza e com o universo de uma forma geral. A primeira vez que eu tomei Ayahuasca, e eu vou contar essa história e vou falar sobre a minha experiência mais a fundo num outro vídeo, foi bastante interessante porque eu era muito cético e no local onde eu fui tomar Ayahuasca pela primeira vez, teve uma palestrinha explicando os efeitos, explicando como é que funcionava. E uma das coisas que foi dita nessa palestrinha e que é o que, para mim, resume muito a experiência da Ayahuasca é jornada interior. Uma jornada para dentro de si e uma jornada de autoconhecimento. Eu fiquei muito confuso na época porque, para ser bem sincero, isso não era nada do que eu buscava na minha vida. E quando eu tomei Ayahuasca, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui capaz de mergulhar dentro de mim e fui capaz de entender muitas coisas que estavam acontecendo, muitos dos problemas pelos quais eu estava passando, e me ajudou a resolver, me ajudou a ficar em paz com muito do que estava acontecendo na minha vida. Agora, falando de uma forma um pouco mais técnica, a substância principal da Ayahuasca é a DMT, dimetiltriptamina, que é uma substância que vem sendo estudada pelos cientistas já em tempos recentes, e ela também é conhecida como a molécula do espírito. E se especula que nós conseguimos sentir naturalmente os efeitos dessa substância quando nós nascemos e quando nós estamos morrendo. E só isso já diz muita coisa. Mas todos os organismos vivos produzem a DMT em algum nível, e principalmente as plantas. Mas algumas produzem em uma quantidade tão pequena que não é relevante.
Então, a chacrona foi escolhida justamente porque ela possui uma concentração muito alta de DMT. Porém, fazer só um chá de chacrona não adianta. Por quê? O nosso estômago possui uma enzima que se chama monoaminooxidase, MAO. E a MAO quebra as moléculas de DMT quando elas chegam no nosso estômago, e aí então nós não conseguimos experienciar essa substância se a enzima estiver ativa no nosso estômago. E é aí que entra a IMAO, que é o inibidor da monoaminoxidase, que é a substância presente no cipó, que é o jagube ou mariri. Quando a IMAO entra no nosso estômago, ela inibe a enzima, a DMT vai ser digerida, cai na nossa corrente sanguínea e vai direto para o nosso sistema nervoso central, e ela atua diretamente na nossa glândula pineal, que é uma glândula que fica bem no meio do cérebro. E se a gente fizer um triângulo entre o meio da testa e o topo da cabeça, a glândula pineal é a glândula que fica bem lá no centro. E ela é a glândula responsável pela meditação e pela conexão com o divino, porque ela rege o nosso chakra coronário. E o que isso tudo significa? Como essa substância vai agir no nosso sistema nervoso, então ela vai atuar expandindo a nossa consciência, como? Mudando o nível de frequência com o qual o nosso cérebro funciona. Nós vivemos num estado que nós chamamos de beta, onde as nossas ondas cerebrais são numa determinada frequência. E quando nós relaxamos e quando nós estamos entrando num estado de meditação, essa frequência baixa para uma onda que é chamada de alfa e depois para uma onda chamada de teta. Essas duas ondas possuem uma frequência de onda mais baixa e mais lenta do que a onda beta. Então, quando nós vamos dormir, por exemplo, nós primeiro passamos de beta para alfa, depois de alfa para teta, e o teta é o momento que nós já estamos dormindo, na verdade, e é o processo de quando nós começamos a sonhar, e depois de teta nós caímos para delta, que é a frequência do sono profundo e do coma profundo também. Então, se nós estamos vibrando nessas duas frequências, entre alfa e teta, quando nós estamos sob efeito da ayahuasca, isso indica que, enquanto nós estamos acordados, enquanto nós estamos conscientes, nós estamos experimentando tudo aquilo que acontece com o nosso cérebro e com o nosso espírito, enquanto o nosso cérebro está vibrando nessas frequências mais baixas. E é por isso que, quando nós estamos no ritual de ayahuasca e nós fechamos os olhos, nós passamos por um processo que é chamado de miração, onde nós começamos a ver imagens, e muitas pessoas relatam ver mandalas, formas geométricas, porque esse é o estágio do sonho. E quando nós sonhamos, muitas vezes as coisas que aparecem, as imagens, não fazem muito sentido. E na ayahuasca é mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que ali você está consciente, então você tem condições de entender melhor o que aquelas imagens estão querendo passar para você. E isso é apenas uma pequena parte do processo, porque o que a ayahuasca realmente faz a nível físico é expandir todos os nossos sentidos. Então nós ficamos com a audição mais aguçada, com o olfato mais aguçado, com o tato muito sensível, nós ficamos muito sensíveis ao toque. Então, por exemplo, encostar na grama, ou encostar numa árvore, ou mesmo encostar no chão, sentir o frio, sentir o calor, tudo isso ganha um novo significado e é capaz de trazer profundos desbloqueios nos nossos sentimentos e no nosso espírito. Foi isso que aconteceu comigo, e é isso o que inúmeras pessoas relatam quando tomam ayahuasca. E esses desbloqueios que acontecem, além de acontecer do lado de dentro, eles acabam acontecendo também do lado de fora, e esse é um aspecto que muitas pessoas acham negativo de tomar ayahuasca, que é a limpeza. Por quê? Toda vez que nós desbloqueamos algum sentimento, algum trauma ou alguma coisa que está muito enraizada no nosso subconsciente, essa limpeza precisa se manifestar para que nosso corpo entenda que aquilo mudou e que nós não precisamos mais viver adequados àquele padrão antigo. Então, a mudança que a ayahuasca proporciona acaba fazendo com que o nosso corpo se limpe
junto com o processo do nosso espírito. E essa limpeza pode se dar através de banheiro, de vômito, de choro, de soluço, bocejo, de inúmeras formas. Tudo depende de qual que é o sentimento ou qual que é o trauma que está associado àquela memória, enfim. Não existe uma regra para dizer, olha, vai acontecer X ou Y. Com cada pessoa é diferente, cada pessoa passa por um processo diferente e único, porque não existem duas experiências iguais quando o assunto é a ayahuasca. Existem muitas sensações parecidas, existem muitas coisas que as pessoas vivem em comum nas experiências, mas ninguém é igual a ninguém. Então, obviamente, nenhuma experiência vai ser igual a outra. Por último, eu gostaria de dizer apenas que a experiência da ayahuasca realmente pode ser extremamente impactante e transformadora, mas isso depende de cada um e do quanto cada um está disposto a se abrir para a experiência e se abrir para a mudança e do quanto cada um realmente quer que essa mudança seja efetiva na vida. Porque nós dizemos muito entre os ayahuasqueiros que a ayahuasca ela é só o momento. O que realmente vai fazer a diferença é o quanto nós decidimos propagar essa energia e viver essa energia no nosso dia a dia. Porque não adianta só ir no ritual, tomar ayahuasca, passar pela limpeza, passar por uma super mudança e falar, nossa, que lindo, que maravilhoso, e depois no dia seguinte, ou até às vezes no mesmo dia, voltar a repetir os mesmos padrões, a fazer as mesmas coisas, a ir lá e falar mal dos outros e a continuar reclamando da vida e não fazer um esforço para colocar em prática os ensinamentos que a ayahuasca é capaz de proporcionar. É isso, espero que tenha gostado e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e axé!